Bom dia, queridos. Estamos já começando nossa escola bíblica dominical. Estaremos estudando hoje o livro de Eclesiastes. Preste bem atenção, não é o livro de Eclesiástico. O livro de Eclesiástico é católico. Você está na igreja errada se você quiser ler esse livro. Bom, o nosso livro é Eclesiastes. Como o pastor Idário disse, é o livro mais mal-humorado da Bíblia. Para quem entende um pouco de filosofia, ele é o Schopenhauer dos tempos bíblicos. É um livro bem mal-humorado, ele é bem pessimista e o motivo ele é muito tranquilo da gente entender. Só para vocês terem uma ideia, olha como é que começa o livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 1 e 2, e 3 também. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Versículo 5, nasce o sol e o sol se põe, e apressa-se e volta ao seu lugar de onde nasceu. E daí ele vai seguindo, falando das trivialidades, entre aspas, do que acontece no mundo. De fato, quando você lê o livro de Eclesiastes, você tem aquele sabor agridoce sobre a vida, não é? Diferente do livro que estudaremos na próxima oportunidade, que é o livro de Cantares de Salomão. Ali tem outra pegada, não é? Vocês vão entender o porquê também. E hoje vamos entender o porquê que Eclesiastes, escrito por Salomão, tinha uma visão assim tão pessimista, tão até realista, da vida, a ponto de ser pessimista. Você vai entender o porquê hoje, tá bom? Então a mensagem de Eclesiastes para hoje, panorama e análise. Vamos começar agora falando sobre o nome. Por que o livro leva esse nome, No hebraico é Kohelet, que significa o pregador que falava em uma assembleia. Kohelet era alguém que falava publicamente numa assembleia pública que se fazia na época bíblica lá, entre o ancião que falava e julgava também, e o povo que era o Kohelet, alguém se levantava como Kohelet, que é aquele que ia discursar nessa assembleia para levar uma demanda ao ancião. E o ancião, então, faria o papel de juiz, e essas assembleias eram feitas na parte de fora da cidade, próximo ao portão de entrada da cidade. Então, ali ficavam em pé as pessoas, aqueles que assistiriam, aqueles que, junto com o ancião, participariam do julgamento, e aqueles que estavam levando a demanda, que era o acusador, o acusado, enfim, as pessoas ali. Geralmente, quem era o patriarca, que tinha o maior número de filhos, numa demanda dessa aí, levava vantagem. Por isso que era tão importante ter muitos filhos à época, não é? Tinha um fator cultural prático, além de muitos filhos homens lutarem numa guerra para poder preservar a cidade de uma invasão de uma outra nação. Eles também tinham vantagem, quanto maior a quantidade de filhos, maior a vantagem, filhos homens, maior a vantagem numa demanda como essa, uma discussão à porta da cidade, que era o papel de quem estava aqui fazendo esse papel de pregador, ou Kohelet, que é o discursador, aquele que estaria discursando nessa assembleia pública no mundo antigo. No grego chama-se Eclesiastes, ou palavras do pregador também. Por isso o nome é Eclesiastes, vem do grego. E no hebraico é Kohelet, como nós já vimos. Talvez este material tenha sido discursado publicamente com finalidades instrutivas aos seus ouvintes. Tá bom? É possível que todo o livro de Eclesiastes tenha sido falado publicamente e alguém foi ali tomando notas e então publicando depois em forma de livro. O autor do livro, como o próprio livro diz, a autoria é enigmática,
mas ele coloca ali conforme a descrição, apresentando muito próximo a alguém como Salomão. Alguns creem ser Salomão, baseando-se para isso no capítulo 1, versículo 1 e alguns versículos, como nós já lemos, e capítulo 12 também. Mas outros contestam, questionando. Como seria Salomão, se o autor afirma em capítulo 1, versículo 12, que fui rei no hebraico, e a sabedoria estava longe de mim, e no capítulo 7, 23, que são situações que deixam de modo díspare se era de fato Salomão. Salomão chegou de fato a ser rei, mas ele fala fui no passado. Sendo Salomão, ele já ainda era rei. O rei só perde a majestade quando morre, né? Então ele ainda era rei. Então como é que pode ter sido ele se falou no passado, se na verdade ele está vivo ainda? Então ele ainda é rei. Então há essa discussão aí entre especialistas. Eu, como sempre, sigo a visão tradicional. Eu sou tradicional até a medula, né? Então, para mim, foi Salomão e ponto final, certo? Não tem muita conversa, não. Para mim, foi Salomão já na sua fase final de vida. Então, temos aqui alguns argumentos. Por que foi Salomão, né? Ao identificar seu autor, ele se apresenta como sábio rei de Israel, filho de Davi. Também compôs e reuniu muitos provérbios. O texto de Eclesiastes fala isso. A tradição judaica afirma ser Salomão seu autor. O autor do livro era sábio, rico e vitorioso. Passou por momentos de queda espiritual e, ao final, se levantou novamente, como a história de Salomão também aponta. Então, são elementos que me deixam assim, muito seguro para dizer que, na minha percepção, na minha opinião, de fato era Salomão no fim da sua vida, já com uma perspectiva de quem se afastou de Deus, viveu as amarguras desse afastamento e agora está plenamente arrependido devido a esse distanciamento do próprio Deus. Vemos aqui a data da escrita. Aceitando, então, Salomão como autor de Eclesiastes, a data da escrita deve ter sido ao final de seu reinado, aproximadamente em 935 a.C. Tempo da ação. Este livro seria um discurso reflexivo de arrependimento ao final de sua vida, o que solucionaria a questão deixada em 1 Reis 11, sobre a apostasia de Salomão. Então, a nossa perspectiva sendo correta, como imagino que seja, Salomão, antes de morrer, se arrepende, se coloca diante de Deus em arrependimento devido à sua apostasia por uma questão até cultural, ele sendo rei, costurando a paz, e o nome de Salomão em hebraico vem da raiz, o nome Salomão em hebraico é Shlomo, que vem da raiz hebraica Shalom, que é paz. De fato, ele não apenas era o significado do nome pacífico, mas todo o seu reinado foi um reinado movido pela paz. A paz que não caiu do céu, pronta com lacinho de fita vermelho. A paz que foi construída politicamente, através de alianças com outras nações. Alianças essas que foram feitas mediante e concretizadas mediante os casamentos. Salomão tinha, como nós já estudamos aqui em 2 Reis, ele tinha 1000 mulheres, 700 esposas e 300 concubinas, né? Era bastante mulher. Cada casamento desse que ele tinha era um tipo de acordo que ele fazia envolvendo também situações nupciais, certo? Então, vocês imaginam aqui o quanto que Salomão foi costurando essa paz, mas também teve lá muitos erros, né? Porque esses muitos casamentos que se mostraram necessários na época para fazer esse reino de paz, fez também com que Salomão trouxesse, junto com as suas esposas estrangeiras, trouxesse também os deuses pagãos que elas adoravam. E, claro, fazia parte do acordo não fazer nenhum tipo de rechaçamento, não rechaçar esses cultos pagãos desses povos. Se ele rechaçasse os cultos pagãos desses povos, já era o tipo de acordo que ele tinha feito. E não teria paz no reinado de Israel. Às vezes, a paz, para ser construída, ela precisa de o preço.
E às vezes esse preço pode ser alto demais. E de fato Deus considerou esse preço muito alto. E Deus reprovou a atitude de Salomão, mesmo com a intenção, entre aspas, boa, de fazer um reinado de paz a esse custo. O custo foi muito alto. Bom, ele então tem uma visão muito pessimista da vida, já ao final dela. Ele já estava cansado, ele já tinha se arrependido amargamente de ter tantos casamentos e abrir assim a porteira para tantos cultos pagãos e idólatras. E o povo de Israel também estava à beira de receber o juízo divino devido a isso, a essa abertura ao paganismo que Salomão fez. E, de fato, ele estava agora muito arrependido. Isso é demonstrado no livro de Eclesiastes. Ali tem aquele tom de arrependimento de alguém que sabe que errou e que agora estava colhendo as amarguras dessa vida errada, dessa decisão errada e pecaminosa. De modo que o versículo-chave está no capítulo 2, versículo 11. Contudo, quanto avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçava para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito de que se faz debaixo do sol. Uma lição tremenda para a gente. Eu não sei vocês, mas eu não sou rico igual a Salomão. Nem sou inteligentão como ele era. Também não sou burrão, mas, guardando as proporções, eu não sou como Salomão era considerado na época. Muito menos rico. Mas eu sei, já aprendi cedo na minha vida, de que numa perspectiva em que você exclui Deus da sua vida, você só colhe no final a amargura, arrependimento, desolação e o vazio existencial. Desde muito cedo eu aprendi isso. E quem sabe você, ou alguém, você que nos acompanha aí pela internet, e talvez tenha construído toda a sua vida em torno da riqueza, do trabalho, conquistas e mais conquistas, e você se atropelando todo mundo porque você é um vencedor. Cuidado. No final, o caminho longe de Deus, com toda a vitória que você possa ter na sua vida, você vai terminar de modo triste e amargurado, caso você não tenha um conhecimento real de Deus. Não estou aqui divinizando a pobreza. Ser pobre não é bonito. Assim como não é bonito ser feio, também não é bonito ser pobre. Mas está para lá de Bagdá esse pensamento de que você consegue ser feliz e plenamente feliz tendo muito dinheiro. Gente que tem muito sucesso, muito dinheiro, vive a poder de remédio, não consegue dormir e no final tira a sua própria vida. Não é uma regra, mas infelizmente é muito comum. Então, construa a sua vida assim, buscando seu sucesso, buscando os sonhos que você tem, faça isso, seja abençoado por Deus, mas tenha equilíbrio. Sucesso, vitória a qualquer preço leva à ruína. Entendeu? Tenha equilíbrio, tenha conhecimento de Deus, que é o mais importante da sua vida, como de fato Salomão amargamente reconhece no fim da sua existência. Tema do nosso livro aqui: a futilidade da vida humana sem Deus. A vida humana já é fútil, mas com Deus ela alcança um significado. Qualquer filósofo, qualquer psicólogo também vai dizer isso, se for um filósofo e um psicólogo isento, que não tenha preconceitos contra o cristianismo. Porque até especialistas têm viés, até especialistas têm preconceitos também. Então você precisa saber quem você vai procurar para poder abrir o seu coração, se for um psicólogo, um psicanalista, enfim. É importante que você faça isso, mas saiba quem você vai procurar, para que você possa procurar alguém que possa realmente te ajudar, colocando em perspectiva a presença e a atuação de Deus na vida humana, porque é isso que faz toda a diferença. Sem Deus, a pessoa não consegue realmente ter uma vida
perfeita, plena, tranquila, enquanto está aqui na terra. Bom, conteúdo do nosso livro. O livro de Eclesiastes é, sem dúvida nenhuma, um dos mais difíceis de análise e interpretação em toda a Bíblia. Sua construção é complexa, onde intercala testemunhos pessimistas, apáticos, quase pagãos, com confissões de fé piedosas. É um sermão dialético, onde dois pontos de vista intercalam-se sucessivamente até o fim. Ao final de sua vida, depois de grandes obras e de usar santamente a sabedoria e os recursos materiais dados por Deus, Salomão desviou-se do Senhor, passando a viver na idolatria e no pecado. E aí aplicando a sua sabedoria na busca do significado da vida, agora sem a perspectiva de Deus, o que é uma questão bastante irônica. Alguém que começa bem, que pede a Deus sabedoria para que não errasse governando, ele justamente erra por falta de sabedoria. Lembrando-se que sabedoria, em hebraico, hormá, não é apenas aquele pensamento filosófico abstrato, não. O pensamento bíblico mostra a sabedoria como sendo conhecimento prático para a vida. Tem aplicabilidade prática. A sabedoria bíblica ela é prática. Não é apenas conhecimento teórico, racional, abstrato, ser ou não ser essa questão. Não é apenas isso. Mas é uma sabedoria prática, conhecimento prático aplicado em situações práticas da vida. Então aqui está Salomão, ao final da sua vida, reconhecendo o vazio de se construir a sua vida, buscando sucesso, buscando até a paz para o reino, mas com um preço muito caro, que no final, se você desobedece a Deus, desagrada a Deus, toda a paz aparente que você constrói é uma paz fugaz, efêmera, é uma paz que não dura, é uma paz que, na verdade, se revela uma não paz. Tá bom? Então, cuidado com o modo como você vai construir a sua vida. Salomão já mostra isso para a gente, desde os primórdios da sua vida. Há 4 fases-chave no livro de Eclesiastes, e elas nos ajudam, por sua frequência de repetições, a compreender o estado de Salomão, o estado emocional e espiritual de Salomão, e os seus propósitos também. Por exemplo, aqui a expressão eu vi, e também debaixo do sol. Eu vi é a perspectiva pessoal dele. Nessa perspectiva pessimista no final de sua vida. Tá? E debaixo do sol, que era uma referência a tudo que acontece aqui na Terra, de modo material, né, materialista, como a gente foi construir depois na filosofia, essa filosofia materialista, que só consegue enxergar o que está aqui na Terra, o que você vê, a natureza, coisa e tal. Alguns chegam a divinizar a própria natureza, como se ela fosse uma deusa personalizada, não é? Fazem orações para tal deusa natureza, a Mãe Terra, não é? Isso aí no paganismo tem amplos exemplos no paganismo, né? Colocando a Mãe Terra, até a palavra grega para essa Mãe Terra é Gaia, né? Gaia, a deusa Gaia. Então coloca isso em perspectiva. Tudo isso é paganismo, é idolatria, é abominável aos olhos de Deus. Temos então aqui que essas expressões eu vi debaixo do sol retratam a limitação em que ele se encontrava, sem a presença de Deus, e a perspectiva também que tinha de vida era de tudo sem olhar para cima, descrendo dos propósitos e da intervenção de Deus na existência humana, ou seja, ele perde. Quando o ser humano cai da graça de Deus, ele perde essa perspectiva. Por isso a apostasia e essa visão pessimista da vida, cabisbaixa, aquela visão bastante dedicada ao pensamento, até aquele pensamento nostálgico até mesmo, né? de uma época melhor e que agora ele estava vivendo, talvez até com saudade, dessa experiência inicial dele com Deus. Quando tudo foi aprovado, a ponto de, na inauguração do templo, ele viu, e depois da oração dele, Deus já aprova a construção e a inauguração daquele templo, se mostrando fisicamente, através da glória
que invade o local. Salomão viu tudo isso. E mesmo assim ele perde a perspectiva de estar com Deus. Na época, era um modo diferente, como hoje o Espírito Santo age na nossa vida. E na época era muito comum acontecer de algum rei começar bem na graça de Deus e depois ele cair da graça. É a apostasia, não é? Claro que hoje em dia, após Cristo, após o Novo Testamento, a experiência nossa com Cristo, com Deus, é diferente. Porque o próprio Cristo garante a nossa permanência na graça. Mas no Antigo Testamento não era assim. O Espírito Santo, inclusive, nem habitava permanentemente no ser humano. Ele vinha a dia e depois saía. Então era muito rápido, muito fácil e comum pessoas caírem da graça. Muito bem. Então, segundo ele, como resultado desta situação, deste estado, né, de fora da graça, ele conclui que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Tudo era futilidade, vazio. As conclusões apresentadas no livro a partir desse tempo distante de Deus não são inspiradas pelo Senhor, porém o registro delas, sim, serve para a nossa reflexão quanto à visão da vida e à interpretação dos fatos para o homem sem Deus. É que uma resposta importante a uma dúvida recorrente também, que me fazem até, né? Pergunta recorrente que me fazem. Até o diabo fala na Bíblia, então quer dizer que o que o diabo falou é a palavra de Deus? Não. O que o diabo falou não é palavra de Deus para você pegar e segurar e praticar a sua vida. Não é. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não é? Mas o registro dessa palavra do diabo foi inspirado por Deus. O ensino, a conclusão final, não é para você seguir. Mas o fato de registrar para nosso conhecimento, isso está na atuação de Deus, na soberania de Deus, portanto, conta como registro inspirado para o nosso conhecimento, não para a nossa prática. Entendeu? Então, para que não haja nenhuma dúvida quanto ao que estamos falando aqui. Inclusive, essa conclusão final aqui, quer dizer, essa conclusão não é final, mas as conclusões, as pequenas conclusões de Eclesiastes, de Salomão no final da sua vida, que eram pequenas conclusões de quem está distante de Deus, uma perspectiva distorcida da ação de Deus na vida do homem. Tá? Então, essas pequenas conclusões aqui não é para a gente imitar ou para a gente concordar, é para a gente conhecer como estava o coração de Salomão nesse período, qual era a perspectiva dele nesse período, ok? Que era essa perspectiva bastante down, bastante para baixo. E serve para a gente em termos de ensinamento de como devemos evitar os erros de Salomão para não terminarmos assim também como ele estava terminando nesse momento. Bom, vemos aqui, Eclesiastes é um discurso de Salomão ante uma assembleia, ante essa assembleia lá de fora da cidade, perto dos portões de entrada, após novamente cair em si e arrepender-se, ele como rei, reuniu o povo lá nessa assembleia, junto com os anciãos, e fazendo a sua meia-culpa, colocando lá em perspectiva, de modo público, notório, que de fato ele estava se arrependendo. E em meio às perplexas lembranças do seu tempo de pecado, ele acaba concluindo as suas palavras e compartilhando com os seus ouvintes fortes afirmações piedosas. Inclusive, um dos reforços, né, para a gente entender que foi de fato isso que aconteceu, o fato de Salomão estar publicamente falando para toda a cidade, ele na condição de rei, fazendo como seu pai Davi também costumava fazer, de ser muito sincero, de colocar de modo sincero e aberto, né, o que ele pensa, o que ele sente. Por isso, o homem segundo o coração de Deus. E Salomão agora estava no fim da vida, antes tarde do que nunca, né? Ele estava imitando o seu pai Davi no seu ponto positivo. E então, uma das formas também de você entender que foi real isso aqui, foi que ele mandou registrar e publicar, na época, a publicação da época, em formato de livro. Por isso que sabemos hoje, e temos essa perspectiva de que Salomão provavelmente se arrependeu antes de morrer e teve então o seu estado espiritual e eterno preservado
pelo próprio Deus. Tá? Se essa for a nossa perspectiva correta, então podemos ficar tranquilos. Se bem que eu acho que ninguém perdeu a noite de sono porque se Salomão estava salvo ou não, não é? Talvez isso interessasse mais a ele e a família dele. Mas a questão é, se alguém tinha dúvida, aqui há um indício de que ele provavelmente se arrependeu antes de morrer, tá bom? Próximo slide aí, divisão do livro. O livro pode ser dividido em 3 partes. A primeira, a experiência do pregador, de Kohelet, Eclesiastes, né? Nos capítulos de 1 a 4, onde ele trata da vaidade das coisas terrenas. Ele dá curso, inicialmente, à sua perspectiva sem Deus. Tópico 2, exortação à luz desta experiência, dos capítulos de 5 a 10. Aqui ele está exortando a quem não passou por essa experiência, pera lá, perceba os sinais vermelhos ao longo da sua vida, para você não terminar como eu estou terminando agora, apesar de eu ser rei. Era essa a mensagem. Terceira parte da divisão. Conclusão do pregador, nos capítulos 11 e 12, onde, de fato, ele fala que, de tudo que você tem que resumir, a melhor conclusão que ele pode chegar é temer a Deus e se afastar do mal. Ou seja, retornar. A palavra é conversão, em hebraico é shuv. Shuv significa retornar. Você estava no caminho certo, você desviou para um atalho, pegou o caminho errado, se desviou de Deus. Então você volta, você retorna. Você retorna e restaura o caminho correto que você trilhava antes. Essa é a ideia de conversão na Bíblia e na cultura hebraica. O que no Novo Testamento fez uma adaptação para o grego chamado de metanoia. Metá, mudança, noia, mente, nous, mente. Mudança de mente, que é a mesma ideia de você retornar no caminho, só que, como sempre, a língua hebraica é muito prática, é muito concreta. E já o pensamento grego, ele transforma de modo abstrato algo que é concreto. Então, o que é concreto? Voltar para o caminho correto, na língua hebraica, o grego fala mudança de mente, já está abstrato. Mas é a mesma coisa. Conversão é a mesma coisa. Você muda a cabeça, muda o modo de pensar, então você coloca isso de modo prático, voltando para o caminho correto, para poder agradar o coração de Deus. É a restauração de um caminho certo que você se perdeu no meio dele e agora restaura, voltando a trilhar de modo agradável a Deus. Tá bom? Essa é a ideia de conversão no Antigo e no Novo Testamento também. Esboço do livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes possui 12 capítulos com 222 versículos, excetuando-se os textos de 3 versículos 2 a 8, 7, 11 e 12 também. Né? O livro está todo escrito em prosa. Fora essas exceções aqui, desses capítulos, o livro inteiro em prosa, ou seja, em narrativa, né? Escrito em narrativa, e esses exemplos aqui desses capítulos estão escritos de modo poético. Tá? O livro está todo escrito em prosa, exceto esses capítulos aqui, sendo esta a razão principal para que o livro não esteja incluído entre os livros poéticos na classificação tradicional dos judeus. De fato, de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, até 1º e 2º Reis, 1º e 2º Samuel, não é livro histórico, não existe livro histórico na Bíblia judaica. O que existe é Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, Torá. Depois, os profetas anteriores ao cativeiro. Aí entra Josué não é livro histórico para eles. Josué é livro profético anterior ao cativeiro. Aí pega todos os profetas anteriores. Depois, livros proféticos posteriores ao cativeiro. Aí começa com Isaías. E lá no final, os escritos. Aí entra Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e todo o restante. Até Esdras entra ali uma parte de Esdras, né? Neemias e Esdras. Então, a Bíblia hebraica é diferente da nossa Bíblia. Por que a nossa Bíblia é diferente? Porque nós herdamos o modo da Septuaginta resolver essas questões da divisão dos livros da Bíblia. A Septuaginta trabalha como nós conhecemos e coloca, portanto, o Eclesiastes como livro poético. Por causa da Septuaginta, nós, então,
conhecemos Eclesiastes como livro poético. Embora, de modo muito prático, Eclesiastes ele tem pouca porcentagem de poesia nele. Mas, por ser um livro sapiencial antigo, a gente achou mais interessante seguir a maneira da Septuaginta fazer, né, que é a versão grega do Antigo Testamento. O esboço do livro, rapidamente veremos aqui, né? Dentre muitíssimos esboços deste livro, adotamos o de Samuel Schultz, em seu livro A História de Israel. Então, capítulo 1, de 1 a 3, o tema e o propósito do livro. Capítulo 1, de 4 a 11, o ciclo contínuo da vida e das coisas. 1, de 12 a 18, a sabedoria como alvo da vida. 2, de 1 a 11, o prazer como objetivo. 2, de 12 a 23, o paradoxo da sabedoria. 2, de 24 a 3,15, a sabedoria de Deus e o propósito da criação. Próximo aí. 3,16 a 22, a responsabilidade do homem perante Deus. 4, de 1 a 16, a vida dos oprimidos é vã. 5, de 1 a 17, a vaidade da religião e das riquezas. 5, 18 a 6, 12, a capacidade de desfrutar é dada por Deus. 7, de 1 a 19, temperança prática em tudo. 7, de 20 a 29, o homem caiu do seu estado original. 8, de 1 a 17, a análise do homem se limita a esta vida. 9, de 1 a 12, a vida existe para aprazimento do homem, para felicidade, né? Para a felicidade do homem, o prazer do homem. 9, de 13 a 10, 20, a sabedoria prática e benéfica. 11, versículo 1 até 12, 7, conselhos aos jovens. 12, de 8 a 14, o temor de Deus como conclusão. E a principal conclusão de Eclesiastes, e não aqueles pontos, né, conclusivos que ele vai colocando ao longo do caminho. Esses pontos, pequenos pontos conclusivos, eram pontos que ele estava falando na perspectiva de quem estava longe de Deus. E aqui no final, depois de passar pela amargura do distanciamento divino, então, Salomão, ele se coloca como alguém que, no final das contas, a resposta, o segredo é fazer o que ele havia acertado antes. Portanto, voltar a viver no centro da vontade de Deus. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom, aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Shalom! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o reverendo Davidson Pignon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Pignon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre.
Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Análise agora, estamos aqui na parte da análise. Neste livro, o nome de Deus, que é Jeová ou Yahweh, aquele com o qual o Senhor se apresenta e trata com os homens em missão redentora, não aparece. Então, o tetragrama sagrado não aparece em Eclesiastes. Talvez por temor a Deus, né? Pelo fato de ele estar tão distante dele, né? Esse temor a Deus era levado a sério. Entretanto, a sabedoria de Deus e o seu poder criador são enfatizados por outro nome de Deus, o caso Elohim, que aparece bastante em Eclesiastes. Aparece mais de 40 vezes. Próximo aí, ó, Eclesiastes também enfatiza a eternidade da vida e o juízo de Deus por meio dos textos que você pode ver no capítulo 3, capítulos 3, 11 e 12. O problema de Salomão era como achar felicidade e satisfação longe de Deus. Impossível isso, não é? Ele busca na ciência e na filosofia, mas em vão. Descobre que o prazer e a alegria, a bebida mesmo, né? Bebida alcoólica, e construção, as possessões, a riqueza e a música, são todas coisas vazias. Né? Então, nada disso aqui traz felicidade real ao homem. Se eu fosse parafrasear, atualizando, ficar na Netflix, vendo série uma atrás da outra, né? Vendo filme, novela, nada disso traz felicidade. Nada disso preenche vazio, entendeu? Quem preenche vazio é só o Senhor e ponto final. Em termos de correntes filosóficas, experimentou o materialismo. Claro, uma espécie de materialismo na época, né? Para não sermos anacrônicos aqui. Também experimentou uma espécie de fatalismo, o teísmo também, que é uma forma de... O teísmo diz o seguinte, que você até acredita em Deus, mas ele criou tudo, largou de mão e foi tirar férias eternas, né? E deixou aqui a Terra funcionando do seu jeito. Isso é o teísmo. Nós temos uma fé teísta, com T de tatu, né? O que é a fé teísta, que é a nossa, que nós temos? A fé cristã é teísta. Nós cremos em um Deus que criou tudo e continua trabalhando na manutenção para que tudo ande bem e, de vez em quando, faz as suas intervenções na nossa história. Essas tais intervenções sobrenaturais, nós chamamos de quê? De milagres. Quando pedimos para Deus curar alguém de modo miraculoso, não é? Isso é uma intervenção divina que estamos pedindo. Por que pedimos a intervenção divina? Porque a gente não consegue resolver sozinho tudo. Precisa da mão de Deus, poderosa, salvando a gente. Os nossos próprios erros, né? Ou você acha que você é o bambambam, né? Eu sei que eu não sou o rei da cocada preta, nem da branca, né? Eu sou. Então, eu dependo de Deus, assim como cada um de nós, certo? Bom, em termos de correntes filosóficas, portanto, repetindo aqui, ele experimentou o que era parecido na época com o materialismo, o fatalismo, o deísmo, que eu já expliquei, que tudo era vão também, era vazio, né? Era sem perspectiva eterna. A religião, a riqueza e até a moralidade também são igualmente inúteis. Tudo é inútil, porque é vão, porque é passageiro. É importante durante o tempo, mas depois perde a importância. A sua conclusão está no capítulo 12, versículo 13, né? Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Foi o máximo que ele conseguiu depois de tudo aquilo que ele passou na sua vida. E temer a Deus é importantíssimo. Temer a Deus é a base da nossa fé, da nossa vida. O livro de Eclesiastes é lido anualmente na Festa dos Tabernáculos. Aconteceu recentemente, no final do mês passado. A Festa dos Tabernáculos é Sukkot, em hebraico. Não é? Então, eles já leram recentemente
o livro de Eclesiastes inteiro. Ele é pequenininho, dá para ler tranquilo, né? Em um dia só, dá para ler. E então já fizeram a leitura dele, naturalmente, no original em hebraico. Comparando-se os dois livros de sabedoria de Salomão, que é Provérbios e Eclesiastes, pode-se concluir que Provérbios foi escrito no período em que ele estava próximo de Deus e falava a respeito da sabedoria humana aliada ao temor do Senhor, enquanto que Eclesiastes ele refletiu o período de sua distância de Deus e tratou a sabedoria humana sem a perspectiva divina. Só lá no final é que ele começou a resgatar o que de fato ele acertou no começo da sua vida e do seu reinado. Eclesiastes é tão difícil, é tão complicado, que quando eu fiz a minha prova de banca, uma das perguntas feita pelo pastor Técio, não é o nosso Técio, é o outro Técio, né? O Técio Alves de Lira, ele fez essa pergunta para mim. Eclesiastes, eu era candidato a ser pastor, olha que maldade, né? Ainda tremendo na base lá, nervoso, suando em picas lá. Ele me perguntou na prova. Eclesiastes diz que assim como morre o homem, morre o animal. O que você tem a me dizer sobre isso? Eu não sabia hebraico como eu sei hoje na época, né? Eu tive que buscar na minha lembrança lá, na minha memória, né? Bom, Salomão escreveu Eclesiastes no fim da sua vida, estava desgostoso, coisa e tal, então eu fiz a minha melhor resposta que eu pude na hora lá. Hoje é muito mais tranquilo do que na época, mas eu tive que me safar disso, né? E consegui responder bem e me safei dessa rasteira que ele tentou me dar, né? Mas faz parte, né? Quem faz prova aqui sabe que o avaliador precisa, né, colocar o avaliado numa prova de fogo para poder prepará-lo bem para o que vem depois. Bom, Cristo em Eclesiastes. Embora o livro de Eclesiastes não contenha profecias diretas ou tipológicas de Jesus Cristo, ele antecipa uma porção dos seus ensinamentos. Então, Cristo não aparece claramente, diretamente ali. E às vezes a gente tenta achar Cristo, catar Cristo em qualquer lugar do Antigo Testamento, e a gente acaba mutilando o texto de fato que está ali, né? Eu não preciso forçar a barra para achar Jesus. Dá para você enxergar a perspectiva de Jesus em determinados livros sem forçar o texto. É o caso de Eclesiastes, não aparece diretamente Jesus ali. Não tem como aparecer Jesus diretamente. Mas você consegue enxergar Jesus de modo direto, nos ensinos que Salomão acabou trazendo para nós no fim da sua vida, que entram em consonância com o que Cristo ensinou quando ele estava aqui conosco, na terra, não é? Por exemplo, em Mateus 6, 19 a 21, Jesus adverte contra a busca de riquezas nesta vida, enfatizando que o tesouro deve ser buscado na próxima vida, uma perspectiva que reproduz a acusação do pregador sobre o materialismo no capítulo 2, e no capítulo 4 e 5 também. Então, essa perspectiva de rechaçar essa visão puramente materialista, Cristo ensinou, já talvez até, quem sabe, retomando o que ele se lembrava do que ele conhecia de Eclesiastes também. No próximo slide você vê a ênfase que Jesus põe no céu, reflete de igual forma o desespero do pregador em achar valor verdadeiro debaixo do sol. Aqui é o contraste. Debaixo do sol, ou seja, nessa vida, nesse plano aqui, enquanto que Cristo enfatiza a felicidade futura, eterna no céu, em contraste com a terra debaixo do sol. Tá? Então, aqui é um contraste entre a futilidade e a perspectiva errada de Salomão no fim da sua vida, e você tem aqui Cristo colocando em perspectiva os valores corretos, apontando para cima, e não para ficarmos olhando para baixo, né? Cristo quer que a gente seja como águia, não como galinha. Galinha fica só ciscando no chão. A águia voa, o alimento ela alcança lá de cima, né? Ela alcança e voa, inclusive, acima das tempestades da vida. A águia, aliás, tem uma metáfora muito rica e muito bonita para a vida cristã. Quem sabe um dia eu passo uma pregação sobre isso. A águia e a galinha, né? O pregador chega à conclusão de que o valor verdadeiro está na reverência e na obediência a Deus. E isso reflete o ensinamento de Jesus de que os valores de alguém
devem ser determinados, primeiramente, por uma atitude apropriada em relação a Deus, e então por uma atitude apropriada para com os seres humanos, os seus semelhantes. Né? Então, encontramos Cristo em Eclesiastes, sim, de modo direto, através dos valores ensinados e descobertos por Salomão, tarde na sua vida, e a gente percebe o quanto Cristo levou isso a sério e nos ensinou. E, nesse ponto, eu fui afortunado, me converti aos 13 anos, e desde essa época eu já pauto a minha vida por esses valores, o que fez toda a diferença. Se eu sou alguma coisa hoje que traz alguma bênção para a sua vida, é porque lá atrás eu me pautei por esses valores que Salomão só descobriu, ou pelo menos redescobriu, no fim da sua vida. Tá bom? Muito bem. Seja inteligente, seja sábio, aprenda com os erros dos outros, antes de aprender com os seus próprios. Né? Isso é sabedoria. Muito bem. Perguntas, respostas, o nosso Roque já está à disposição. Vai lá, Roque. Mata a bala. Já, manda aí, vai lá. Pastor. Seja boazinha, viu? Tá bom. Eu vou pensar. A gente vê ali que Salomão, ele é tido como um homem muito sábio. E quando ele chega ali em Eclesiastes, ele coloca tudo que ele viveu, né, o momento em que ele acaba se perdendo ali do que Deus queria. E ele chega a estar num momento ali até meio deprimido, digamos assim, em que ele fala de tudo aquilo que aconteceu ali, de que ele fez de errado, né? E fala, inclusive, de uma falta de sabedoria dele ali com relação àquilo tudo. Ironicamente, sim. E aí, quando a gente olha para Salomão, embora tenha acontecido tudo isso, Salomão ainda assim é tido como um homem muito sábio. Então, por que, embora tudo isso tenha acontecido ali com ele, o próprio povo continuou enxergando Salomão como muito sábio? De que forma que isso não influenciou o povo para que o povo não enxergasse mais Salomão dessa forma? A queda dele fez com que o povo perdesse a referência, né, um pouco. Mas ele é considerado sábio porque, de fato, ele acumulou muito conhecimento prático, como é o sentido de sabedoria na Bíblia. Né? Como eu já expliquei, Horma, sabedoria, não é sabedoria filosófica ou até espiritual, é sabedoria prática para a vida. O que demonstra essa ironia, de fato, a ironia da vida de Salomão. Por que ironia? Porque ele começa bem, com muita sabedoria, ele pede isso, Deus dá, mas ele vai perdendo esse dom que ele recebeu desde o começo, ele vai perdendo ao longo de sua história. Hoje, o crente não perde mais a salvação. Antigamente, no Antigo Testamento se perdia, hoje não se perde mais. Mas a questão aqui é a seguinte, é que não está em jogo aqui a salvação, mas mesmo hoje, no Novo Testamento, depois do Novo Testamento, o cristão pode receber um dom e Deus pode retirar esse dom que ele recebeu. O dom de governo, dom de línguas, dom de profecia, dom de... até o dom que pouca gente fala, né, devia falar mais, o dom de liberalidade, né, para abençoar a obra de Deus, dar ofertas, enfim. Né? Então, Deus pode retirar o dom que ele deu antes. E isso é perfeitamente possível e acontece muito até na nossa experiência. Né, de alguém que entra em estado de apostasia, de abandono da fé, no final das contas, Deus vai preservar e a pessoa vai se voltar para ele no final, antes de morrer, como de fato aconteceu aqui com Salomão também. Mas, mesmo assim, galardões são perdidos, dons são enterrados da areia e uma vida plena de glorificação do nome de Deus se perde também, devido às atitudes erradas que fazemos ainda hoje. Não é? E na época de Salomão, se ele morresse naquela situação de apostasia sem o arrependimento, de fato não tinha como a gente entender que ele poderia ser salvo ou preservado da ira de Deus.
No Antigo Testamento não era possível isso acontecer. No Novo, depois do Novo, em Cristo, a coisa muda de figura. Tá? E quando ele chega ali, quando ele escreve ali Eclesiastes, que ele chega a esse entendimento daquilo, tudo que ele viveu ali, de que vaidade foi vaidade, tudo é vaidade, enfim, tudo que ele viveu, que nada disso que valeu a pena. Quando ele chega nesse momento, desse arrependimento dele, de tudo que ele fez ali, a gente pode entender que ali, nesse momento, ele estava tendo de volta aquela sabedoria que Deus havia dado para ele lá no início que ele viveu, que ele estava, de alguma forma, adquirindo uma sabedoria para que ele entendesse e compreendesse tudo aquilo? Ele tem a sabedoria como um dom, entendeu? Então, ele estava... ele percebeu o erro que ele cometeu ao longo de muitos anos da sua vida, e essa percepção causou nele aquela epifania que também temos, né? Poxa, errei, preciso me consertar, e aquilo bateu forte no coração dele, que a Bíblia chama de arrependimento, e com esse arrependimento, aquilo produziu a resposta no coração de Salomão, dele querer se retornar, o conhecimento bíblico, né? Retorno para o caminho correto. Esse retorno, essa restauração do caminho correto, nós entendemos hoje como arrependimento e conversão, entendeu? Então, naquele momento em que ele verbaliza isso publicamente, e muito provavelmente uma dor que se registrasse e chegasse a nós, como o livro de Eclesiastes, isso seriam indícios fortes de que ele realmente se converteu assim, voltar, né, para o caminho correto, percebeu que estava errado e então foi sincera essa conversão dele para o caminho da sabedoria. Talvez não tenha retomado a sabedoria plena, 100% lá, né, da barrinha de progresso 100%, não. Mas pelo menos chegou a começar, pelo menos, a ter o interesse em voltar àquele primeiro amor que ele teve antes e que ele perdeu ao longo da sua vida. A política é fogo, né? A política faz a pessoa se perder feio. Mas vamos lá. Está tranquilo? Mais alguma pergunta? Pastor, só uma observação que eu achei interessante. Tenha misericórdia, porque isso reverte na nota da prova depois, hein? Viu? Fala aí. Vou fazer uma pergunta não, obrigado, Bruno. Não, na verdade não é uma pergunta, pastor, uma observação que eu achei interessante. Sim. É que Salomão, ele não foi um homem, assim como nós não somos, ele não foi um homem desavisado, né? Então, ele descansou na sabedoria dele, se entregou ao material. Só que eu lembro, eu volto lá no primeiro livro de Reis, quando Davi, na sua despedida, chega para o seu filho e fala: eu vou pelo caminho de todos os homens, sede forte, seja homem, obedeça ao Senhor, siga seus caminhos, obedeça seus mandamentos. Então, eu percebo aí que Salomão, de fato, ele teve um conselho do pai, mas ele não ouviu esse conselho. Então, eu acho interessante que não foi falta de cuidado ali, foi realmente um desvio dentro da sua caminhada. Veja como é que são as coisas, né? Davi não foi impedido de Deus, porque ele foi reprovado por Deus, né? Por que ele foi reprovado? Porque ele fez o censo. E também porque ele caiu, né, nessa questão da soberba, querendo fazer o censo, e confiando, né, no braço humano, no exército, coisa e tal. E também porque ele pecou com Batseba, tudo aquilo foi a derrocada da vida de Davi. Mas ele, no final, ele retoma, né? Mas por que ele foi impedido de construir o templo? Porque ele fez o censo, porque ele era muito violento também. Matou muita gente, violento demais. Aí você pega Salomão, que é o oposto de Davi. Ele era pacífico, o próprio nome dele significa isso. Construiu um reinado próspero, abençoado nisso, de paz, mas construiu essa paz de um modo errado. De modo que mais tarde se tornou para ele uma enorme pedra de tropeço. Não é? Então, mesmo fazendo o contrário do erro do seu pai, ele errou com os erros dele próprio.
mesmo com a intenção de fazer certo. Não é? Então, não tem salvo-conduto para a gente. O pecado está perto da gente, não tem como a gente se livrar disso, só com Cristo. Só Cristo que livra a gente do pecado, e sem isso, sem Cristo, nada feito. A gente está preso e acorrentado, como Paulo diz, né, ao corpo da minha morte. Ou seja, o que Paulo quer dizer com isso? Né? Que ele estava carregando um cadáver, que era ele próprio, nas costas, e aquilo pesava sobre ele. Cristo é que tira isso das nossas costas. Entendeu? Muito bem. Diga aí, chefe. A beleza da Escritura Sagrada. A gente tem o livro de Provérbios, que é escrito numa fase extraordinária de Salomão. A fase inicial, a bênção. A fase inicial da comunhão com Deus, o cumprimento das promessas todas sobre a vida dele, e ele reproduz essa fase de sua vida com os textos maravilhosos de com a Provérbios. coletânea, né, que ele Com a fez dos coletânea Provérbios. ali. E já Eclesiastes é uma outra fase da vida, ele está num outro momento, na fase quase que derradeira, né? E o tom de desabafo, eu até brinquei que é o livro mais mal-humorado da Bíblia, né? De Porque fato. o tom é um tom de desabafo, de desilusão, né? E esse livro ele está inserido no cânon porque é um lembrete, inclusive, que o Espírito Santo nos faz, de que a vida ela é assim, ela não é igual uma flor de plástico, em que todos os dias a paisagem é a mesma, né? A vida não é assim de nenhum de nós. A montanha-russa, né? É uma montanha-russa. Embora nós estejamos seguros debaixo das mãos de Deus, né, sobre a mão de Deus, mas a gente tem os nossos altos e baixos durante toda a trajetória cristã. Você tem as fases maravilhosas da vida, de saúde, de produção, das conquistas, e você tem os momentos difíceis da vida, inclusive os momentos de perda, que até o crente vai enfrentar. Então, o livro de Eclesiastes é essa lembrança de que a vida ela alterna, ela sobe e desce. Você está seguro, protegido, mas você vai ver na tua vida essa variação. É um preparo, Exato. é um chamado à maturidade e evitar, inclusive, aquele ufanismo infantil que há, inclusive, na religião, né? De que você tem que ser feliz, O tempo alegre, todo, só vai sorridente. viver É quase que um bobo alegre o Não é tempo bem todo. assim, né? Né? Quase que um bobo alegre o tempo todo. O crente também enfrenta a depressão. E a vida cristã não é esse convite a você ser um bobo alegre, é você ser maduro. Se alegrar na hora da alegria e na hora da tristeza, você enfrenta a tristeza com o olhar em Deus. Mas a tristeza está lá, ela existe. Ela não é o fim, porque Deus é contigo. Mas vai existir a tristeza. Então, é um dos livros mais interessantes que deve ser lido por todo crente, porque é esse chamado à maturidade cristã. Isso aí. Ampliando a metáfora da montanha-russa, a parte de ferro, né, te segura para você não cair. Mas você vai passar por todas as emoções, os altos e baixos. Entendeu? Isso mesmo. É isso aí. Quem mais quer falar? Diga aí, lá atrás. Eu comentei com o pastor uma vez que ele me perguntou qual era o meu livro que eu preferia, o que eu gostava mais, que era esse livro. Eu acho lindo como, dependendo da etapa... Acabou a bateria? Não, tem que esperar chegar. Espera aí, deixa ele resolver. Porque eu sou meio surdo. Se você não falar sem, eu não vou te ouvir. E nem o povo, muito menos o povo da internet em casa, né? Então, espera aí. O povo segura. Trocar ali a bateria do microfone. Beleza. Continuando, eu acho lindo como, dependendo de quem lê, em que etapa da vida e como Deus quer trabalhar isso na sua vida, você enxerga isso de forma diferente. Eu já tinha escutado que era mal-humorado, pessimista, mas, sinceramente, na minha vida, o livro de Eclesiastes me trazia outro favor, outro sabor. Eu acho ele bastante corajoso na figura de um rei se expor dessa forma. E ele, assim como o livro de Neemias, traz, para mim, é um livro realista, pragmático, me traz a realidade e ele me coloca no meu papel de quem eu realmente sou diante de Deus. Ele diminui meu ego, ele me controla. Então, para mim, o livro de Eclesiastes, ele foi bastante e é bastante importante na minha vida e é o meu livro preferido da Bíblia. Queridos, a Bíblia não é politicamente correta. Quando você lê a Bíblia em português, você até pode ter essa impressão.
né, porque ela usa eufemismos ali para amaciar, para suavizar. Mas quando você tem condição de ver no original, tanto o hebraico quanto o grego, até hebraico é até mais patente isso, porque tem livros que são mais poéticos, mais bonitos, mais polidos a língua, mas, cara, tem passagens da Bíblia que a língua é pesada, a linguagem é pesada, porque a língua não é politicamente correta, entendeu? Tem, inclusive, passagens ali que, não digo palavrão, até porque eu não conheço os palavrões da época bíblica, eu não conheço, mas se tem, não dá para perceber, né? Mas eu acho que não tem, o Espírito Santo não inspira ninguém para escrever palavrão, mas tem uma linguagem ali que está na beirola dessa linguagem bem pesada, entendeu? No original hebraico dá para perceber isso, né? Até recentemente o pastor Eduardo fez uma pregação, né, sobre Esaú e Jacó, que ali é uma passagem que tem uma linguagem bastante pesada ali, e a decência aqui no púlpito não nos permite falar o que realmente está ali, entendeu? Pedro também, até no Novo Testamento, Pedro também, não é você não, Pedro, é outro Pedro da Bíblia, entendeu? Ele fala um negócio pesadão também lá, quando ele negou Jesus. Mas vai lá, Pedro, diga aí. Eu acho que o pastor Idauro ele trouxe uma palavra que ajuda muito a gente a compreender essa relação de Salomão, a queda dele durante esse período e a questão do dom da sabedoria. Na verdade, duas palavras. Você trouxe o conceito do dom e o pastor trouxe o conceito da maturidade. Eu acredito que para a gente compreender a sabedoria, a gente precisa entender que sabedoria é a capacidade de aplicar a palavra de Deus na situação cotidiana da nossa vida. Sabedoria, como você disse, não é um conhecimento filosófico ou científico, mas é a capacidade de viver de acordo com a palavra. Então, a gente vai ver que muito disso, na nossa prática, a gente adquire através do tentativa e erro. Eu procuro entender que Salomão ele foi forjado durante esse período nos erros dele, para que ele pudesse ter a sabedoria de escrever Eclesiastes. A gente tanto olha que os dois livros que Salomão produz, tanto Provérbios quanto Eclesiastes, eles são produzidos através da aplicação de uma situação fática. Olha, por exemplo, Provérbios, meu filho, não faz tal coisa, porque na sua vida pode acontecer de você conhecer uma mulher, ela é legal, ela te seduz com as palavras dela, ela parece doce, mas esse doce, na verdade, é veneno. Aí ele vai para Eclesiastes, é tudo enfado, é tudo cansaço, é tudo soberba, não há nada de novo. Então, ele traz para nós essa questão do que ele foi forjado na experiência dele, nos erros dele, para que sabedoria pudesse ser produzida também. Então, quando a gente olha para a vida de Salomão, mesmo durante esse período da sua queda, a gente ainda vê Deus usando um instrumento totalmente imperfeito, para que o dom da sabedoria pudesse deixar para nós experiências para a nossa própria caminhada. E para a caminhada do filho dele é que ele escreveu Provérbios, por exemplo. E o que aconteceu com ele também é muito comum hoje em dia, né? Tem pastores, por exemplo, pregadores, que eles falam bons conselhos, pregam certo, mas são péssimos modelos para o que eles mesmos ensinaram. É o que Salomão fez. Ele foi o péssimo modelo para o que ele falou certo em Provérbios, entendeu? Mas no final tudo dá certo, né? Deus coordena tudo e dirige tudo, para no final, acertando ou errando, a gente glorifica o nome de Deus, de qualquer maneira. Oi, quer falar aqui? Diga. Bom dia, graça e paz para todos. Tudo bem? Eu sou novata aqui, estou chegando agora. Seja bem-vinda. E vim da Igreja Batista para cá, né? Amém, seja bem-vinda. Então, eu queria saber do professor se Salomão, está no contexto, Salomão era um missionário, era um apóstolo ou era um professor? Ele era um rei. Um rei? O rei de Israel, né? Ele era filho de Davi, lá no Antigo Testamento, né? Era o rei de Israel e, portanto, professor, assim, de modo muito amplo, você pode até considerá-lo, porque Sim. Ele era sábio, ele falava, escreveu livros também, então, de modo amplo, mas a função de Salomão, de fato, era rei de Israel. Obrigado. Ele foi o terceiro rei de Israel, tá? Muito bem. Mais alguém?
Tranquilo? Então tá bom, vamos terminar, fazer oração. Já lemos a Bíblia, como criança cantamos, né? Já lemos a Bíblia, agora vamos fazer a oração, certo? Então a gente vai crescer, certinho? Então tá bom. Pai, nós te exaltamos por estarmos aqui na tua casa, para aprendermos com o teu servo Salomão no passado, nesse livro derradeiro da sua vida, o livro que percebemos, ó Pai, as amarguras de quem tenta alcançar a felicidade da vida sem o Senhor. Isso é um erro muito grande, foi um erro na vida de Salomão, é ainda erro hoje para muitos que imitam esse fato errado, ó Pai, esse pensamento errado. Clamamos a Ti que haja sabedoria entre o seu povo, que o seu povo possa buscar em Ti a sabedoria não para estar, ó Pai, construindo uma imagem falsa de perfeição, de alguém que é intocável do ponto de vista espiritual, até moral, mas que a gente seja sincero, assim como Salomão, assim como Davi, tantos servos teus no passado, que a gente seja realmente sincero, reconhecer quando há situações de baixa na nossa espiritualidade e que a gente reconheça isso e faça a nossa parte para alcançarmos a restauração de nossas quedas espirituais. Trata conosco, muda a nossa mente, muda o nosso coração, muda a nossa disposição para fazer a Tua vontade. Nós assim clamamos a Ti, em nome de Jesus é como pedimos, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus nos abençoe, queridos. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Bignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.